Bom dia, prezadas e prezados, alunos queridos aí do curso de Engenharia de Computação. Aqui a gente retoma aqui nosso vídeo sobre fenômenos de transporte. Hoje nós vamos continuar o conteúdo do último vídeo, os modos básicos de transferência de calor, né? E lá quando a gente estava falando desses modos básicos de transferência de calor, nós estávamos aqui interessados, né, em saber como que esses, essa entidade em trânsito, calor, ela pode passar entre os sistemas, né? Ela pode sair de um sistema e ir para o outro. Como que isso pode acontecer, né? Então a gente viu aí no finalzinho que o grande questão da engenharia é o dimensionamento dessa transferência de calor, né? E, portanto, a determinação da taxa de transferência de calor, ou seja, a quantidade de energia por unidade de tempo transferida num determinado sistema para o outro, à medida que você tem aí uma diferença de temperatura especificada, né? Isso é importante para que a gente possa estimar os custos dos projetos, dimensionar o projeto como um todo, né, aplicar fatores de segurança que podem permitir que os sistemas desenvolvidos funcionem de uma maneira correta, né? Bom, então, continuando aqui, agora a gente vai falar, né, sobre os mecanismos de transferência de calor. Então, na aula passada, no vídeo passado, eu falei um pouco sobre condução, convecção e radiação. Então, essas são as três formas que o calor pode ser transferido de um sistema para o outro. E nesse vídeo a gente vai falar nós vamos começar aqui pela condução e a gente vai adentrar um pouco mais a partir da condução em cada um desses modos de transferência de calor que nós temos aí. Bom, então, falando um pouco sobre a condução, né? Como é que funciona? A condução funciona da seguinte forma, né? Quando você tem aí um sistema molecular, atômico, que seja, mas que um sistema condicionado num recipiente fechado aí, né? Onde você tem aí vários tipos de átomos ou moléculas interagindo através de trocas energéticas, né? Seja aí no sistema ele no estado sólido, líquido, né, ou gasoso, enfim. A gente pode imaginar que existe uma agitação molecular, né, atômica e molecular, e a gente tem que levar em consideração essa agitação para entender qual é a quantidade de energia que aquele sistema possui, né? Então, o que a gente pode entender é que se você tem então, esse sistema, por exemplo, onde você tem uma parte dele com uma temperatura maior, né? E uma outra parte com uma temperatura menor, você tem aí um fluxo de calor que vai ser calor por unidade de tempo por unidade de área. Então, quando a gente tiver com esse Q duas linhas aqui, isso significa fluxo, tá? Quantidade de calor por unidade de tempo, então joules por segundo por metro quadrado, ou seja, watt por metro quadrado. E o calor, né, pela segunda lei da termodinâmica, ele sempre vai fluir da maior temperatura para a menor temperatura, né? Naturalmente o calor ele segue sempre esse sentido, né? E aí o que a gente pode imaginar é que a transferência do calor por condução ela ocorre também, a gente pode fazer aí uma associação, né, com a difusão de energia, ou seja, você vai difundindo essa energia ao longo de todo o sistema através da atividade molecular que esse sistema possui. Então a gente pode observar nesse gráfico aqui que o fluxo térmico de calor ele tem um sentido que coincide com a queda da temperatura no seu sistema, tá? Então o calor é sempre levado da parte de maior temperatura para menor temperatura no sistema que você está analisando, correto? Bom, então quando a gente fala de taxa de transferência de calor, muitos de vocês já devem ter feito essa experiência lá no laboratório de física 2, né? Então você tem aqui
uma velinha que esquenta uma barra e à medida que esse calor vai sendo difundido ao longo dessa barra sólida, as bolinhas que estavam presas lá com parafina, né, elas iam caindo, né? Então a gente vê que as bolinhas mais próximas da vela caem primeiro porque a temperatura vai aumentando gradativamente, né, à medida que você vai se afastando da fonte térmica. E aí, o que nós temos? Essa quantidade de calor, esse calor por unidade de tempo por unidade de área, unidimensional, a gente vai escrever como menos K dt dx. E por que tem esse menos aqui? Porque o calor ele vai ser sempre positivo quando o dt dx é negativo. Então, se a gente observar nesse sistema aqui, imagina que eu tenho um sólido, uma parede, por exemplo, eu tenho uma temperatura maior, uma temperatura menor. A taxa de variação, o gradiente de variação da temperatura. O que é gradiente? Variação da temperatura no espaço. Essa taxa de variação com o comprimento x unidimensional, ela é negativa, porque você está observando que você está diminuindo a temperatura à medida que o tempo está passando. Mas o calor é positivo, né? E o fluxo térmico é positivo justamente nessa direção de queda de temperatura. Então isso faz com que nós tenhamos aqui esse sinal de menos que aparece, né? Então o fluxo térmico ele é proporcional à queda da temperatura em relação ao espaço, né? E só que o sinal é negativo porque quanto mais negativo for o dt dx, mais positivo vai ser o fluxo térmico. E esse K aqui, que é uma constante de proporcionalidade, é uma condutividade térmica que depende justamente do sistema que você está trabalhando. Então, a unidade disso daqui, do fluxo térmico, é watt por metro quadrado. Então, como aqui é Kelvin e aqui é metro, né? Se a gente passa isso para o lado de cá, bom, então aí a gente vê que a unidade do K aqui, pessoal, olha só, vamos pensar só em termos de unidade, tá? Então, você vai ter que o K, né, vai ser igual em termos de unidade, né, esse K vai ficar igual a unidade, né, do Q duas linhas dx dt, certo? Então, a gente pode imaginar que a unidade da constante de condutividade vai ficar o quê? A unidade de Q duas linhas, como a gente disse, é o fluxo térmico, é o watt por metro quadrado. Né? E a unidade dx dt, aqui o dt aqui na verdade é o Tsão, né? É a temperatura, não é o tempo. Então aqui é metro por segundo, certo? Então, a gente vai ter aqui metro por segundo, corta aqui, e a unidade do K, da condutividade térmica, então vai ficar o quê? Watt por metro vezes segundo. Essa, então, é a unidade do K, certo? Beleza? Bom, e aí, então, com isso, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai entender como é que funciona essa questão aqui melhor da convenção do sinal. Então, como eu disse para vocês, é o seguinte, à medida que você tem aqui, então, um aumento do dt dx, ou seja, ele é positivo, o dt dx, significa que eu tenho um menos Q, aqui em termos de taxa. Só deixar claro para vocês, pessoal, que o Q duas linhas vai ser para a gente o quê? Um Q dividido pela área, tá certo? E a unidade do Q aqui, que é a taxa, tá bom? Essa unidade vai ser sempre em watt, tá? E, portanto, a unidade do Q duas linhas vai ser sempre em watt por metro quadrado, tá? Então, é o seguinte, se eu tenho lá, por exemplo, uma parede que tenha uma área, tá, A aqui especificada. Então, eu tenho uma área A aqui, tá? Então, eu tenho uma quantidade de energia que passa aqui por unidade de tempo total, certo? Independente aqui da área possível, que é a taxa, Q.
é joule por segundo. Agora, se eu quero saber qual é a quantidade de energia que passa aqui por unidade de, por exemplo, 1 metro quadrado, né? Isso aqui para mim aí é o fluxo, tá? Que aí sim é o Q duas linhas, tá? E, portanto, Q duas linhas é Q por unidade de área, tá certo? Bom, então, como aqui eu tenho que ter um T1 e aqui um T2, certo? Então, imagine que aqui seja, por exemplo, o meu T1 e aqui seja o meu T2, certo? Então, como o meu T1 tem que ser maior do que o meu T2 para eu ter aqui esse sentido aqui positivo, tanto do que duas linhas quanto do que né, tanto da taxa quanto do fluxo, então a gente observa justamente isso, né? Se você, com o aumento da distância x, então a distância x está nessa direção aqui, certo? Essa direção é a direção x. Se com o aumento da direção x você tem aí, então, um aumento da temperatura, significa que o fluxo está correndo ao contrário, né? Então, é como se eu tivesse colocado o meu referencial aqui, o 0, e aqui está a minha distância x aumentando para cá. Então, daqui para cá, ó, lembra que eu falei, ó, T1 tem que ser maior do que T2. Então, daqui para cá eu estou aumentando x, e aí eu estou aumentando a temperatura também, correto? Então, logo, o meu fluxo tem um sentido contrário aqui. Ele tem um valor negativo, por isso que vem esse menos Q aqui. Tá? E, por outro lado, né, como a gente já viu no slide anterior, se eu saio de uma temperatura T1 maior para uma temperatura aqui T2 menor, ou seja, se eu tenho um decréscimo aqui da minha temperatura, né, então dt dx é negativo e, portanto, né, porque você tem aqui um menos ΔT, então o fluxo, aí sim, ele está positivo, e aí eu estou escolhendo esse referencial para o meu x aqui, tá? Quando a gente fala em gradiente é aquele vetor nabla, né? Então, por exemplo, o que é o nabla T em 3 direções e coordenadas cartesianas? Seria o dx, T e chapéu, né? Mais o dy, T, J chapéu, mais o D, dt, dz, K chapéu, certo? Então é um vetor, o gradiente. Mas se eu falo em uma única direção, né? Se eu estou trabalhando com o sistema unidimensional, que é o meu caso aqui, estou analisando a variação de temperatura e de calor apenas em uma direção, então o gradiente é apenas o quê? A variação da temperatura com a posição, o dt dx, tá certo? Bom, então com isso, a gente pode observar o seguinte: o gradiente da temperatura vai ser negativo se a temperatura diminuir com os valores crescentes de x, né? Ou seja, que esse caso aqui, né? O gradiente é negativo, quando você aumenta o x, a temperatura diminui. E aí, se o calor transferido na direção positiva de x, que é esse caso aqui que a gente viu, né? Então, a taxa do Q vai ser, ele vai ser positivo quando eu estou indo com um gradiente negativo, tá certo? Vai ser negativo quando eu estou indo para um gradiente positivo. Então, por isso que tem esse sinal de menos naquela equação que a gente viu no slide anterior, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar da lei de Fourier, né? Então, justamente essa camaradinha que a gente observou aqui, ó, esse cara aqui, ó, é pra gente a lei de Fourier, a lei de condução de Fourier. Então, a lei de condução de Fourier fala pra gente o seguinte: a taxa, então vamos lembrar que essa unidade da taxa aqui, Q de x, essa unidade é watt, ou seja, energia por unidade de tempo, joule por segundo.
A taxa que passa através de uma área específica. Então, imagina uma parede, eu estou olhando a área da parede, não a sua espessura. A área dela, a taxa que passa, quantidade de calor por unidade de tempo, ela é proporcional à condutividade térmica daquele sistema, ou seja, do material que a parede é feita, é proporcional à área que a parede possui e a diferença de temperatura entre um lado da parede e o outro lado da parede, né? Quanto mais o T1 cair para T2, porque T2 tem que ser menor, lembrando que T2 tem que ser menor para eu ter fluxo térmico, segundo a lei da termodinâmica, é maior em módulo, né, que vai ser o meu QX, certo? E lembrando então que o DT dx tem que ser negativo para, com esse menos aqui, né, eu ter um QX positivo. Como a gente disse, né, esse sinal negativo é uma consequência da segunda lei da termodinâmica, porque o calor tem que fluir sempre da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. E a lei de Fourier é uma homenagem aí para o Fourier, que propôs essa equação empírica, ou seja, observada em experimentos, né, em 1822. Como eu disse, a propriedade K é uma constante que depende do material e indica sempre o quanto de calor que vai fluir por unidade de tempo através de uma unidade de área, ou seja, por unidade de área, né? Quando o gradiente da temperatura for unitário, né? Então, se aqui é 1, se aqui é 1, então a gente pode falar o seguinte, que o K, aliás, é igual ao Q que está passando por unidade de área por unidade de gradiente de temperatura, tá certo? É isso que a gente está falando aqui. Então, falando um pouco mais do K, falando um pouco mais do K, a gente isolando, vamos lembrar que a lei de Fourier, ela falava para a gente assim, Q é igual a menos K a dt dx, certo? Esse T é a temperatura, vamos lembrar em Kelvin, tá? Que a gente está trabalhando aqui com termodinâmica e aí a gente tem que usar a escala absoluta. Né? Então, de acordo com aquela lei de Fourier, que é essa daqui, né? A condutividade térmica isolada, né? Então eu passei aqui o A dividindo e o dt dx dividindo, né? Em termos de módulo, né? A gente pode observar que o K ele é obtido por isso. Então eu consigo medir o fluxo térmico, né? Através de medidas indiretas de temperatura, por exemplo, entre dois ambientes que separam um lado e então aqui eu tenho, por exemplo, o lado da temperatura T1, aqui um lado da temperatura T2. E aí eu tenho um fluxo térmico que passa através dessa área. Eu consigo medir esse fluxo através de medidas indiretas, né? Aliás, esse fluxo não, desculpa, essa taxa de calor que é perdido, por exemplo, eu posso ligar uma fonte aqui, né, de energia e ver como que isso funciona quando passa através dessa área. A área eu também consigo medir e o dt dx da mesma forma eu consigo medir analisando o comportamento da temperatura em função do comprimento x. Certo? Então, isso tudo a gente consegue medir e, portanto, o K, a condutividade térmica, né, para cálculos de engenharia, que é o que a gente interessa aqui, eles podem ser medidos experimentalmente, tá? As condutividades térmicas. É isso que a gente está tratando aqui, tá bom? E a unidade de K, eu já falei isso anteriormente, né? Que é a nossa condutividade térmica, a gente isola isso aqui tudo, né? Então o Q aqui fica isolado, né? Então aqui a gente aliás, desculpa, a gente vai ter aqui, né? O K ficando isolado, ele fica Q dividido por A dt dx, certo? Então, o que é o Q aqui? O Q é joule por segundo. Né? A área é metro quadrado. O dt dx é o quê? Kelvin dividido por metro. Então, aqui corta. A unidade do Q aqui vai ficar o quê? Joule por
metro, certo? Vezes segundo vezes Kelvin. E aí você pode retornar esse joule por segundo aqui para watt e, portanto, fica watt por metro Kelvin, que é justamente o que está aqui na nossa tabela. No sistema internacional, né, a taxa então é watt, a condutividade térmica é watt por metro Kelvin, a área é metro quadrado e o gradiente é Kelvin por metro, né? No inglês fica BTU por hora pé graus Fahrenheit. Aqui fica pé ao quadrado, a área, né? E aqui é o Fahrenheit dividido por pé, tá bom? Mas o importante é você saber que existem essas duas utilidades aí de unidade, né? Mas a gente vai trabalhar sempre aqui, tentar trabalhar o máximo possível no sistema internacional, a não ser que o exercício, o problema, o projeto, né, que é mais prático, vai trazer especificações em BTU, e que na verdade BTU é unidade de energia, né, não de potência, né, por isso que fica ali BTU por hora para watt. Então, esse BTU aí, que é British Thermal Unit, né, que é a unidade britânica aí de energia, tá bom? Então, você vai poder sempre fazer a transformação aí do sistema internacional para o sistema inglês ou vice-versa quando for necessário, mas quando não for explicitamente utilizado o sistema inglês, a gente vai utilizar sempre o sistema internacional, tá bom? Bom, então a gente tem algumas tabelas, né, para o K. Então, olha lá, para o aço com baixo teor de cromo, ele varia de 37,7 watt por metro Kelvin a 48,9 watt por metro Kelvin. Aço carbono, né? Ele varia de 60 a 63. Já o alumínio aumenta muito a condutividade térmica, né? Por isso que você, quando bota a mão no alumínio, você sente um frio, né? Na verdade, você não está sentindo a temperatura, você está sentindo o fluxo térmico saindo do seu corpo para o alumínio, porque o alumínio tem uma capacidade de sugar essa quantidade de energia que o seu corpo pode fornecer, por ter o alumínio, uma alta condutividade térmica. Por outro lado, quando você coloca a mão lá numa cortiça, por exemplo, né, a cortiça, né, aí rolha de vinho, né, enfim, você não sente essa mesma sensação de frio, porque a condutividade térmica da cortiça ela está muito menor do que do alumínio puro. Então, enquanto do alumínio lá é 237, né, da cortiça é 0,039 watt por metro Kelvin. Então é isso que dá a sua sensação térmica, né? O alumínio puxa muito mais energia por unidade de tempo, por unidade de área, do que a cortiça. Mas eles estão à mesma temperatura, por exemplo, do ambiente, tá bom? Então a sensação térmica ela tem a ver com a condutividade térmica daquilo que você está entrando em contato, e não com a temperatura, né? Beleza? Bom, mais o que a gente pode falar aqui? O K ele é uma constante, beleza. De um modo geral, a gente vai trabalhar o K como uma constante. Mas isso aqui é mais assim, na teoria, certo? Mas na prática, certo? O que você tem é que o K é uma função da temperatura, tá? Então, por exemplo, você pode observar aqui o seguinte, o quartzo fundido, né? Lembrando que a temperatura ambiente aqui está em torno de 300 Kelvin, né? Certo? 0 Kelvin é 0 graus Celsius é 273 Kelvin, então 300 Kelvin é 27 graus Celsius, mais ou menos. Então a gente está mais ou menos aqui na temperatura ambiente, tá? Tá essa linha aqui. Então, isso aqui é um gráfico logarítmico, né? Justamente para a gente poder ver ao longo de várias ordens de grandeza a temperatura em Kelvin. E aqui a condutividade térmica, né, em sistema internacional watt por metro Kelvin, ela varia de que forma? Olha, à medida que a temperatura aumenta, quartzo fundido, por exemplo, ele tem um aumento da sua condutividade térmica. Já o óxido de alumínio tem uma diminuição da sua condutividade térmica. E isso se deve a quê?
se deve ao estado de agregação molecular que você tem para cada sistema, que ele vai se acomodar de maneiras distintas, né, e, portanto, conduzir mais ou menos calor de acordo com a variação de temperatura. Por isso que esses gráficos aqui são específicos para cada material, né? Então, por exemplo, a pirocerâmica também tem uma queda suave na sua condutividade à medida que você tem um aumento aqui da temperatura, né? Mas, como você pode observar, alguns elementos têm uma curva bastante suave com a variação de temperatura. Então a platina ela tem uma queda, ela chega no mínimo, depois ela começa a aumentar, né? A liga de alumínio, né? Ela também tem um aumento, chegando no máximo, depois ela diminui. O alumínio em si, né? Ele também tem uma flutuação, depois ele diminui. O ouro, a prata, o cobre. Então, devido a esse comportamento mais suave de alguns materiais, né? Por exemplo, o próprio cobre, que é utilizado muito na indústria elétrica aí, né? Para produção de fios, enfim, e sistemas. O ouro também, que é utilizado em processadores, você observa que você tem uma variação muito suave da condutividade térmica ao longo de grandes variações de temperaturas. Lembra que isso aqui, como é um gráfico logarítmico, né, aqui é 300 Kelvin, aqui já é 1000 Kelvin, certo? Então a gente tem aqui uma variação alta. Por isso é razoável a gente, em situações específicas, considerar que a condutividade térmica ela é constante com a temperatura, tá? Então é essa questão teórica que a gente está trabalhando aqui. Mas se você quer, você precisa de fazer um sistema que vai ficar sujeito a grandes variações de temperatura, é importante você conhecer essa curva de variação da condutividade térmica com a temperatura aqui, beleza? Bom, e agora? Agora a gente aqui falou da taxa de transferência. Vamos falar um pouco de um exemplo aqui, né? Então, imagina que você tem aqui uma parede de um forno industrial que é construída com um tijolo refratário de espessura de 0,15 metros, tá? Então, imagina aqui que eu tenho uma parede, essa parede aqui possui uma espessura, tá? Ó, então é mais ou menos isso daqui que a gente está fazendo, ó, certo? Beleza. E essa espessura da sua parede é de 0,15 metros. É isso que ele está falando ali para a gente, tá? E a condutividade térmica K, né, é de, o K aqui, 1,7 watts por metro Kelvin. Medidas efetuadas ao longo da operação em regime estacionário revelam temperaturas de 1.400 e 1.500, 1.150 Kelvin. Então aqui é 1.400 e aqui 1.150 Kelvin. Então você imagina que o seu T1 seja disso aqui e o T2 seja disso. Então o fluxo térmico vai ocorrer sempre da maior temperatura para a menor temperatura, tá? Então qual é a taxa? Então ele quer o quê? Certo? Não o que é duas linhas. Através de uma parede, e é porque justamente ele quer a taxa porque ele te deu a área da parede lá, meio metro por 1,2 metros. Então a gente pode imaginar que a área da parede, meio vezes 1,2, 0,6 metros quadrados. Então é assim que você tem que fazer o exercício. Você vai colocando as indicações ali, desenha e imagina o que está acontecendo, né? E aí a solução traz para a gente justamente isso, né? Você acha o Q duas linhas aqui em termos de watt por metro quadrado, né? Então a gente tem justamente o desenho que eu fiz ali, né? Eu vou limpar aqui para poder ficar mais tranquilo. Então primeiro você utiliza em termos de módulo aqui, né? Claro que o ΔT, então aqui eu coloquei tudo em módulo, tirei o sinal negativo, tá? O importante é sempre lembrar que o fluxo térmico se dá aqui, ó, nesse sentido aqui, né? Da maior temperatura para menor temperatura, né? E o L aqui, que é a espessura, é de 0,15 metros, né?
Então, o fluxo térmico e, portanto, a taxa também está passando através da parede aqui. E aqui, então, é uma parede de 0,5 metros, né? E aqui de 1,2 de largura, tá? Então, quando eu coloco aqui na lei de Fourier, né? O que você tem aqui? O K é 1,7 watts metro Kelvin, né? O ΔT, então, que é a diferença entre 1150 e 1400 aqui em módulo, deu 250 Kelvin. E o 0,15, lembrando que se tivesse em graus Celsius, né, ΔT em Kelvin é igual a ΔT em graus Celsius, né? Então, por exemplo, se você tem lá 300 menos 273, vai dar 27 Kelvin, certo? Mas o que é 300 Kelvin? É 27 graus Celsius. O que é 273 Kelvin? É 0 graus Celsius. Então, 27 menos 0, 27 também, né? 27 graus Celsius. Beleza? Então, com isso, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, a taxa, né? Lembrando, a taxa é o fluxo, que você calcula aqui com a lei de Fourier, né? Vezes a área. Então, eu só peguei a área aqui, né, que deu 0,6 metros quadrados, peguei o fluxo, que era 2.833 watts por metro quadrado, e a gente encontrou, então, que existe uma taxa de calor líquida total passando através dessa parede de 1.700 joules por segundo, certo? Ok? Bom, e aí? E aí é o seguinte... Para paredes planas, como a gente está observando aqui, como eu disse, o Q vai ser sempre taxa, e a taxa é dada em watts. O Q', ele pode ser entendido como uma taxa de calor por unidade de comprimento. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma parede, certo? E aí, imagine o seguinte, tem aqui minha parede, eu tenho minha área, certo? Então, eu tenho uma área aqui que é dada nessa direção aqui, certo? E uma espessura que é dada nessa direção. Se eu quero saber aqui o X, qual é a quantidade de taxa de transferência de calor, que é dada por unidade desse comprimento na espessura, então eu pego o Q e divido por X, certo? Então, o Q' portanto, dado em watt por metro, e a taxa de calor por unidade de comprimento. O Q duas linhas a gente já viu que é o fluxo térmico ou a corrente térmica, né, que é a taxa de calor por unidade de área. Então aí eu vou pegar o meu Q duas linhas, eu vou pegar essa área aqui da parede. Então o Q duas linhas vai ser o Q dividido pela área, certo? Já o Q ponto vai ser a taxa de geração de energia por unidade de volume. Tá? Então imagine que aqui eu tenho uma resistência, tá? E aí essa resistência está gerando calor nesse ambiente aqui. E aí eu quero saber, por unidade de volume, qual é a quantidade de joules que essa resistência está mandando para todo o ambiente, para aquele volume, aquele quarto, por exemplo. Imagina que você tem um aquecedor no dia frio dentro de um quarto que você sabe calcular o volume desse quarto. Então, o Q ponto nada mais vai ser do que a taxa de calor ou seja, a quantidade de energia por unidade de tempo que essa resistência produz por tempo, né? Quantidade de energia por unidade de tempo que essa resistência produz, o Q, dividido pelo volume do quarto, tá certo? Então, por isso que fica watt por metro cúbico, tá? Então, quando a gente fala para uma parede simples aqui, unidimensional, né? Aqui a gente tem um L, né? Uma parede plana em estado estacionário. O que é o estado estacionário? O T1 aqui continua constante sempre, então isso aqui é 300 Kelvin, vai ser sempre 300 Kelvin, aqui, aqui é 273 Kelvin, vai ser sempre 273 Kelvin, independente do tempo, então isso é um estado estacionário, e cada temperatura nesse gráfico de queda aqui vai ter sempre o mesmo valor, tá certo? Além disso, a área ao longo desse caminho do fluxo é constante, então essa área aqui, certo? Ela não muda, né, também, você não tem um sistema maleável, e o gradiente de temperatura e o fluxo de calor não variam com o tempo. Então, o que a gente tem? Tanto o Q duas linhas quanto o DT dx, eles vão ser constantes, certo? Constante.
Então, nesses casos, né, você pode separar aqui as variáveis da lei de Fourier, e nesse caso específico, a lei de Fourier, que é dada por essa expressão, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou passar essa área para cá, né? E além de eu fazer isso, eu tenho a seguinte situação. Eu vou integrar dos dois, eu vou passar esse dx aqui para lá também, por quê? Isso só é possível porque eu tenho tudo no estado estacionário, os comprimentos são constantes, o dt, então, ele pode ser um ΔT e o dx pode ser um ΔX, porque as variações de temperatura também são constantes. Então, com isso, eu passo o dx para lá também multiplicando e a área dividindo, né? E aí eu integro, né, de x0 até x1, então aqui para mim é o meu x0, aqui é o meu x1, né? E eu integro também da temperatura quente, então aqui é a temperatura quente, né? Esse lado aqui, e eu vou integrar até a temperatura fria. Então aqui é a minha temperatura fria, certo? Meu limite superior é a temperatura fria. Integrando isso daqui, aqui os limites x0, x1, aqui pode ser, eu posso colocar o sistema de coordenadas de uma forma que o x0 seja 0 e o x1 seja igual ao próprio comprimento L, né? E aqui o T quente é o T1, né? E o T frio é o T2. Quando eu faço essa integração, né? Então fica, deixa eu voltar aqui, ó, integral de dx é x, integral de kdt é t, né? É isso aqui, aplicado de 0 a L e de T1 até T2. E aí eu tenho, portanto, a lei de Fourier aqui na forma dessa expressão 7, que pode ser escrita, né, da seguinte maneira aqui, ó. O Q é igual a L a K delta T, certo? Perdão, vamos voltar aqui. A nossa taxa térmica pode ser escrita de que forma? K A delta T dividido por L, certo? Aqui positivo, desde que você tenha em mente que esse ΔT aqui, na verdade, é o TQ menos o TF, o T quente menos o T frio, tá certo? Beleza? Então eu posso fazer uma convenção de sinais aqui, onde o ΔT agora não é a temperatura final menos a inicial. É, na verdade, o contrário, é a maior menos a menor, tá certo? Por isso que o sinal sumiu ali. Então, com isso, o que acontece? A gente pode dizer que o ΔT ele é o potencial de impulso que provoca o fluxo de calor. Quanto maior o ΔT, maior o fluxo e, portanto, a taxa de calor que você vai ter aqui, certo? E, além disso, se a gente fazer uma manipulação aqui, né, para comparar isso com a lei de Ohm, a gente pode imaginar o seguinte: a lei de Ohm fala para a gente o seguinte, ó, a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente, não era isso? Lei de Ohm lá do eletromagnetismo. Então, se você tinha lá uma resistência elétrica e uma corrente que passa nessa resistência elétrica, eu tenho aqui, portanto, uma queda de potencial na sua resistência, que está associada a um potencial de alimentação U aqui, e eu associo esse U com essa resistência, essa corrente, através da lei de Ohm. Então, quanto maior o potencial, né, maior é a corrente para uma mesma resistência, tá certo? Bom, aqui a gente pode imaginar o seguinte, que essa corrente ela pode ser escrita como o potencial aqui, então, dividido pela resistência. Se eu manipulo aqui, então, a minha lei de Fourier, eu posso escrever de forma parecida, de modo que a taxa que ela vai ser a minha corrente, né, a taxa de calor, o ΔT aqui vai ser o meu potencial, e o L sobre AK aqui vai ser a nossa resistência. Então eu imagino o seguinte, quanto maior for esse comprimento aqui, maior é a resistência térmica do seu sistema.
Quanto maior for a área aqui, mais fluxo de calor vai conseguir passar pelo seu sistema e, portanto, menor é a resistência. E quanto maior for a condutividade, menor a resistência, porque a condutividade é a medida do quanto é conduzido, né? E a resistência é justamente o contrário disso. Então a gente pode associar, como eu disse para vocês aqui, esse sistema, né, a lei de Ohm. Então, da mesma forma que você tinha lá o V igual a V ou U, né, depende da notação. O V igual a RI, né, onde o I é a diferença de potencial pela resistência elétrica. Então, a gente pode dizer o seguinte: a resistência térmica que é L sobre AK, né? Ela pode ser introduzida na minha equação na lei de Fourier da seguinte maneira: o I é a minha taxa de calor que é transferida por unidade de tempo. A resistência térmica é uma grandeza que depende da propriedade física do seu sistema, então, portanto, da espessura dele L, da área A e da condutividade térmica que ele possui. E quanto maior for o potencial de temperatura, a diferença de potencial de temperatura, maior também vai ser essa taxa térmica de calor que passa através do seu sistema ali. Tá certo? Bom, então a unidade da resistência térmica, né, que é dada por variação de temperatura dividido pela taxa de calor, é Kelvin por watt, né? Isso é muito conveniente para situações complexas, onde você vai ter vários tipos de parede associados em série, em paralelo. Então a gente entende esses sistemas como circuitos térmicos, né? E da mesma forma que a gente tinha a condutância elétrica, lá a gente pode definir aqui a condutância térmica, uma característica do sistema. Então, a condutividade térmica é uma característica do material, se é cimento, se é pedra, se enfim, se é isopor. Agora, a condutância térmica depende, além da característica do material, depende da sua geometria, ou seja, da sua área superficial e da sua espessura. Então, essa condutância térmica é uma grandeza do sistema e não do material, tá certo? E ela é definida, então, como AK sobre L, tá? E a unidade da condutância térmica é watt por Kelvin, tá certo? Então, a gente pode dizer, se a gente trabalha aqui com uma área de 1 metro quadrado, então a área igual aqui 1 metro quadrado, então a gente pode imaginar uma condutância por unidade de área, que vai ser só a condutividade por unidade de comprimento. Essa condutância térmica é chamada de condutância térmica unitária para a condução do fluxo de calor. Tá bom? De um modo geral, a gente pode imaginar, como a gente viu, né, em alguns slides atrás aí, que a nossa condutividade térmica ela varia com a temperatura, tá certo? E ela tem uma fórmula geral, né, que é dada por isso daqui, onde a gente pode escrever como se ela fosse aproximadamente aqui uma reta, tá certo? Como é muito suave aqui, a escala está logarítmica, então a gente pode imaginar cada uma dessas curvas aqui como retas, tá certo? Olha lá. Então a gente pode forçar um pouquinho sem ter muitos prejuízos práticos, tá? E aí a gente pode imaginar essa função linear sendo ela sendo crescente ou decrescente, a depender dessa constante beta aqui, que é uma constante empírica. Tá? Então, do modo geral, a gente pode imaginar o K como uma constante que depende da temperatura. Tá? Mas em situações práticas e muito recorrentes, a gente pode pensar nesse K como uma constante mesmo, não como uma função da temperatura. Tá bom? Mas se você trabalhar com grandes amplitudes de temperatura, você vai precisar de considerar o K assim como uma variação da temperatura. Tá? E se a gente faz dessa forma, a equação, no caso que a gente fez a integral 2, vamos voltar lá na equação 2, para vocês lembrarem quem que era. A equação 2 era essa da... Cadê a equação 2?
chegamos na equação 2. Então, quando eu pego a equação 2, que é a equação da lei de Fourier, e aí eu passo esse dx para cá, né? Lembra? Aí eu passo a área para cá dividindo, né? E aí eu deixo aqui o menos k dt, e aqui eu deixo q dx sobre a e integro dos dois lados. Quando eu fizer a parte assim, então vai ficar assim, ó, q de x dx, aqui a, né? Isso aqui são constantes, que a gente estava trabalhando no estado estacionário, então eu vou integrar aqui dx, né? E aqui eu vou integrar, vai sobrar só o que aqui? Vai sobrar só a integral de k dt, certo? Onde t é a temperatura. Se esse k não é mais uma constante, mas ele é agora um k de t, então eu vou ter que ver qual que é essa expressão e fazer a integral. Se essa expressão, ela nada mais é do que uma expressão do primeiro grau, né? Então é um K0 que multiplica 1 mais beta t, certo? Então, ao integrar esse t aqui, vai ficar t ao quadrado sobre 2, um termo de t ao quadrado sobre 2, correto? Na hora que eu fizer a integral ali, integral de k dt. E aí, então, é o que a gente está mostrando nessa sequência aqui. Eu vou integrar o k lá naquela separação de variáveis, e aí por isso que tem esse termo de t ao quadrado sobre 2 aqui. Esse termo de t ao quadrado sobre 2 está associado justamente àquela integral quando eu levo em consideração um k que não é constante, mas sim dependente linearmente com a temperatura, tá certo? Bom, então, a gente olhando para o beta, que é essa expressão aqui, né, ele vai indicar o seguinte, ele vai ser igual a zero se de fato eu tiver uma variação aqui, uma variação da temperatura dt dx, se isso daqui for uma reta, né, então eu posso imaginar que o meu Q. Então você imagina que isso aqui seja o gráfico, né? Isso aqui seja o gráfico do meu Q, tá? Em função do X. Mentira. Isso aqui é o gráfico do T mesmo em função do X, certo? Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Isso aqui sempre o gráfico de T em função do X, certo? O X está para cá, tá? Beleza? Então, o que a gente tem? Se o dt dx for igual a zero, certo? Aliás, se o dt dx, né? Ele... Peraí, voltou. Pronto. Mais uma vez. Agora, sim. Se o dt dx ele for, né, de uma tal forma, né, que você tenha aqui, ele não seja igual a zero. Vamos imaginar que ele não seja igual a zero. Vamos imaginar que o dt dx ele vai ser uma constante, certo? Então isso significa que o t é uma reta, né? A variação do t com o tempo é uma reta. E com x é uma reta, né? A variação do t com o comprimento x é uma reta. A temperatura t com o comprimento x é uma reta. E, portanto, se é uma reta, isso significa que o beta é igual a zero, tá certo? Porque, então, eu não tenho uma dependência do K com a temperatura, ou seja, o dt dx ser uma constante, significa o quê? Que se você lembrar da lei de Fourier, que é menos Ka dt dx, então aqui vai ficar o quê? Menos Q sobre Ka. Então isso é constante, isso é constante. Isso aqui também é constante. Se isso aqui também é constante, essa parte quadrática aqui, lembra? Ela não faz sentido naquela integral que a gente viu. Então, por isso, significa que o beta é igual a zero. Tá certo? Beleza? Bom, por outro lado, se você tem lá um beta positivo, então significa que o dt dx ele vai dar uma concavidade para baixo, né? E aí significa que o beta aqui
como você tem lá o Q igual ao menos Ka dt dx, aliás, o Q é igual ao menos Ka dt dx, certo? Então a gente pensa o seguinte, né? E aí o Q tá aqui, ó, tem esse cara todo aqui, tá? Então a gente pode imaginar o seguinte, o beta vai ser positivo quando a concavidade for para baixo, certo? Porque eu tenho esse menos aqui na frente, e aí quando eu tenho um termo aqui na função quadrática positivo, isso aqui seria a concavidade para cima, mas como eu tenho menos na fórmula, isso inverte a concavidade, por isso que quando eu tenho a concavidade para baixo, meu beta é positivo. E aí, para um lado, do outro lado, a mesma coisa, né? Como isso aqui é a constante do termo quadrático, ele seria positivo quando a concavidade estivesse para cima. Mas como eu tenho menos da fórmula, novamente, quando a concavidade está para cima, eu tenho um beta negativo, tá certo? Bom, com isso, resumindo essa parte da condução, então a gente pode imaginar que a lei de Fourier geral, que é menos Ka dt dx, onde esse K ele pode ser constante ou pode ser dependente da temperatura, dependendo do sistema que você está trabalhando, né? Você tem aqui, então, uma queda da temperatura de T1 para T2, nessa direção que se dá a taxa térmica de calor que passa, através de uma área A especificada e uma espessura L, né? Onde você pode trabalhar com sólido ou fluido estacionário. Então, se eu tiver fluido com velocidade ou né, o fluido que a gente está falando aí é líquido e gás, né? Ou a gente não estiver com estado sólido aqui trabalhando, então a gente não consegue enxergar a condução. Aí a gente vai trabalhar com a convecção, tá bom? Mas a condução ela vai ser estudada sempre para sólido ou fluido estacionário. O que é isso? Então, entre essas duas temperaturas aqui, eu tenho, por exemplo, um quarto que tem uma massa de ar dentro desse quarto aqui que está parada, certo? Então, a gente viu que isso aqui em uma dimensão pode ser escrito dessa forma, né? Ka sobre L vezes ΔT, que é a nossa lei de Ohm térmica, né? Onde eu posso reescrever isso daqui explicitamente como a lei de Ohm, né? Térmica, né? Um análogo aí da lei de Ohm térmica, onde a resistência térmica para a gente é 1 sobre Ka, né? E aliás, L sobre Ka, né? Aqui não é 1, aqui é L sobre Ka, e onde nós temos aqui a taxa de calor, né? Se comportando como a corrente, o ΔT aqui, a variação de temperatura se comportando como o impulso ou a diferença de potencial térmico, e a resistência térmica associada à espessura, a condutividade térmica do sistema e a área, certo? Bom, com isso, então, a gente finaliza a parte de condução, tá bom? E aí, no próximo vídeo, então, nós vamos falar de convecção, tá? Então, um grande abraço aí para todos vocês e até o próximo vídeo.